Olá, amantes de histórias e contos de fadas da vida real. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, preparei algo verdadeiramente especial para vocês. Uma viagem no tempo que vai tocar o coração e encantar a alma. Estão prontos para embarcar numa jornada relaxante e descobrir a vida de uma das figuras mais fascinantes da realeza europeia? Vamos mergulhar na história mágica de Sissi, a imperatriz da Áustria e rainha da Hungria. Muitos a conhecem pelos filmes, mas a sua vida foi muito mais complexa e cativante do que a ficção nos mostra. Ela era uma alma livre, apaixonada por poesia, natureza e cavalos. Presa nas rígidas tradições da corte de Viena, uma mulher à frente do seu tempo, cuja beleza era lendária, mas cuja melancolia era igualmente profunda. Neste vídeo vamos explorar os seus sonhos, as suas lutas e o seu legado eterno. Desde a sua juventude despreocupada na Baviera, até se tornar uma das mulheres mais poderosas e admiradas do seu século. É uma história de amor, de perda, de busca pela liberdade e de uma beleza que transcendia o físico. Uma história que nos ensina sobre a força e a vulnerabilidade do espírito humano. Prepare uma chávena de chá, encontre um lugar confortável e deixe-se levar por esta narrativa encantadora. Queremos criar um momento de paz e inspiração para o seu dia. Se você, assim como eu, é apaixonado por biografias que parecem contos de fadas, este vídeo foi feito para você. Antes de começarmos esta viagem, gostaria de pedir um favorzinho que ajuda imensamente o nosso trabalho a continuar. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo e, claro, comente. Quero muito saber o que você já conhece sobre a Sissi, o que mais te fascina na sua história, mas principalmente que horas e de onde está nos ouvindo. O seu comentário cria uma comunidade maravilhosa aqui no canal, e se você é novo por aqui e adora histórias como esta, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas futuras aventuras históricas. A sua companhia é o nosso maior presente. Muito obrigado pelo seu apoio e carinho. Agora, sem mais demoras, ajuste o volume do seu aparelho. Encontre uma posição confortável e vamos juntos desvendar a vida inesquecível da imperatriz Sissi. Era véspera de Natal, no ano de 1837. O frio cobria a Baviera com um manto branco e nascia uma menina de olhos claros e cabelos castanhos finos. Chamaram-na Elizabeth Amalie Eugenie, filha do Duque Maximiliano da Baviera e da Duquesa Ludovica. Um dia, o mundo inteiro a conheceria como Sissi. Dizem que no momento em que nasceu, a neve parou por um instante e um raio de sol iluminou o seu rosto, como se o destino já soubesse que aquela menina deixaria a sua marca no mundo. Seu pai, o Duque Maximiliano, era alegre e livre. Amava a música, os cavalos e o campo. Sua mãe, Ludovica, era uma mulher da corte, educada e rigorosa. Desde cedo, Sissi herdou o coração do pai, curioso, poético e indomável. Quando tinha 3 anos, a família mudou-se para o castelo de Possenhofen, às margens do lindo lago Starneberg. Ali, cercada por florestas e montanhas, Sissi cresceu em liberdade. Enquanto outras meninas aprendiam etiqueta, ela corria descalça pelos jardins, subia em árvores e ria alto. O pai a deixava livre, dizendo: "Uma alma que se prende às paredes, esquece como sentir o vento." O castelo era cheio de vida, risos infantis, canções
e o cheiro das flores do campo. Sissi e seus irmãos brincavam entre os criados. Os camponeses a chamavam de a pequena duquesa dos campos, porque ela os cumprimentava com bondade e simplicidade. Sissi amava o lago. Passava horas observando o reflexo do céu na água. Perguntava à mãe: Mamãe, o vento também tem um lar? E Ludovica Soria, o vento mora em todo lugar. Sissi então dizia: então eu quero morar onde o vento mora. Seu primeiro cavalo, um pequeno alazão chamado Tsiska, tornou-se seu melhor amigo. Juntos, cavalgavam pelos campos da Baviera, com o vento dançando entre os cabelos da menina. À noite, Sissi observava as estrelas e dizia que queria voar até elas. Escrevia pequenos poemas sobre o vento e os sonhos. O duque Maximiliano era seu maior confidente. Gostava de levelar as vilas próximas, conversar com as pessoas simples e tocar músicas populares. Ele dizia: a liberdade é o tesouro mais precioso que temos. Essas palavras ficaram para sempre em seu coração. Sua mãe, Ludovica, tentava ensinar boas maneiras, mas Sissi voltava do bosque com o vestido sujo de barro e o rosto feliz. Nada era mais bonito para ela do que o cheiro da terra molhada e o vento fresco das tardes da Baviera. A casa dos Wittelsbach era cheia de alegria. Sissi tinha 9 irmãos. E o mais próximo era Karl Theodor, com quem explorava as florestas, fingindo ser cavaleiros e aventureiros. À noite, sentavam juntos à beira do lago, inventando histórias e rindo até o sono chegar. Sissi escrevia e desenhava em seus cadernos. Em um deles escreveu: quero viver entre flores, cavalos e estrelas, onde ninguém diga o que devo ser. Ela dizia que via no lago não o seu rosto, mas a sua alma. Às vezes falava com o reflexo como se fosse uma velha amiga. Uma criada contou que ouviu Sissi dizer: quero que o mundo me conheça, mas quero continuar sendo eu. Quando o inverno chegava, o castelo se enchia de silêncio e aconchego. Sissi passava as tardes lendo e escrevendo. Gostava dos poemas de Henn Gein, que falavam de amor, tristeza e liberdade, palavras que pareciam ter sido escritas para ela. Também começou a visitar pequenas igrejas, onde acendia velas e fazia orações em segredo. Mesmo tão jovem, tinha uma alma profunda e sensível. Vieram as aulas de francês, piano e história. Sissi obedecia, mas sua mente estava longe. Enquanto o professor falava sobre reis, ela desenhava cavalos e sonhava com o vento. Um dia, o tutor reclamou: Senhora Ludovica, Elizabeth sonha demais. E a mãe respondeu: sim, mas talvez os sonhos sejam a força dela. Nos dias ensolarados, o duque levava Sissi para cavalgar. Ele dizia: o título de nobreza vale pouco se o coração for pequeno. Sissi nunca esqueceu. No seu 10º aniversário, ela acordou cedo e foi até o lago. O sol dourava a névoa e a água parecia respirar. O pai se aproximou e perguntou: o que você tanto olha, minha menina? E ela respondeu: sinto que um dia vou morar muito longe daqui, mas sempre vou querer voltar. O duque sorriu, sem imaginar o quanto aquela frase seria verdadeira. A infância de Sissi foi feita de flores, risos e sonhos. Enquanto o mundo girava em torno das coroas e do poder, ela crescia entre cavalos, canções e o som do vento. Sem que ninguém percebesse, o destino já se movia lentamente. A menina dos bosques da Baviera seria um dia a imperatriz mais amada da Europa. Mas por agora, ela ainda era apenas Sissi, menos a menina que corria com o vento
e sonhava com as estrelas. Após uma infância livre e cheia de risos às margens do lago Starnberg, a menina Elizabeth, a nossa pequena Sissi, começava a mudar. Seu olhar tornava-se mais profundo, e a infância aos poucos se transformava em juventude. Aos 10 anos, Sissi já tinha a leveza de uma borboleta e o coração inquieto de quem sonha alto. Enquanto as suas irmãs seguiam as rígidas regras da corte, ela preferia o vento nos cabelos, o som dos pássaros e o cheiro da terra molhada depois da chuva. Seu cavalo, Tsiska, continuava a ser o seu melhor amigo. Ela montava sem medo, cortando os campos da Baviera como se fizesse parte do próprio céu. Quando o vento tocava seu rosto, Sissi dizia baixinho: "É esta a sensação de ser livre." O seu pai, o Duque Maximiliano, sorria ao vê-la crescer. Para ele, Sissi era o reflexo da sua própria alma, independente, sensível e cheia de vida. Muitas vezes ele dizia: "A liberdade é o presente mais valioso que o mundo nos pode dar." O Duque incentivava os filhos a explorar o mundo, levando-os às aldeias para conversar com os camponeses e ouvir música popular. Sissi observava tudo com olhos curiosos, aprendendo que a verdadeira nobreza não está nas coroas, mas sim na bondade. À medida que crescia, ela se tornava mais introspectiva. Gostava de escrever poemas e guardar pequenos segredos em seus cadernos. Suas palavras eram simples, mas cheias de sentimento. Em um deles escreveu: "Meu coração é como o vento. Ninguém o vê, mas ele move o mundo." Sissi tinha apenas 12 anos, mas já sentia um certo encanto pelo mistério da vida. Enquanto as irmãs sonhavam com bailes e vestidos luxuosos, ela sonhava com viagens, mares distantes e montanhas desconhecidas. Às vezes, desaparecia sozinha para caminhar pelas trilhas do bosque. O pai fingia não notar, mas a mãe, a duquesa Ludovica, preocupava-se. Ela queria que a filha fosse mais disciplinada, que aprendesse etiqueta, dança e francês menos como uma verdadeira dama. As aulas aconteciam na sala iluminada do castelo. Sissi tentava prestar atenção, mas seus pensamentos voavam para fora da janela. O professor dizia: "Senhorita Elizabeth, concentre-se." E ela respondia com um sorriso tímido: "Desculpe, professor, o vento me distraiu." No jardim, Sissi passava horas observando as borboletas. Ela dizia que eram como as pessoas. Algumas vivem pouco, mas tocam o céu antes de partir. A Baviera tinha dias de céu cinzento, e Sissi adorava o som da chuva batendo nas janelas. Emissu Diário escreveu: "Quando chove, o mundo me parece mais sincero. O vento fala e as flores escutam." Aos 13 anos, Sissi era uma amazona exímia. Os criados diziam que nunca tinham visto uma menina montada daquela forma. Ela entendia os cavalos como se falasse a língua deles, e muitas vezes era vista galopando sozinha, com o vestido a esvoaçar, o rosto tocado pelo vento e o coração cheio de alegria. À noite, o duque reunia os filhos e contava histórias. Falava sobre o mundo, sobre liberdade e coragem. Sissi ouvia com atenção, imaginando terras distantes. O pai dizia: "Nunca aceite viver presa, minha filha. Mesmo uma gaiola dourada ainda é uma prisão." Essas palavras ecoariam nela por toda a vida. O tempo passava. Sissi crescia entre livros, cavalos
e o som do lago. Mas algo novo começava a florescer. Um sentimento que ela ainda não compreendia. Era o primeiro despertar da juventude. Uma mistura de curiosidade, sonho e saudade de algo que nem sabia o que era. Ela passava horas observando o reflexo da lua na água. Às vezes escrevia versos sobre o amor. Não um amor de contos de fadas, mas o amor pela liberdade e pela vida. O amor não é uma coroa, escreveu ela. É o vento que me faz respirar. Com 14 anos, Cici era bela sem o perceber. Tinha olhos que pareciam refletir o céu e cabelos tão longos que tocavam a cintura. Mas, mais do que bela, ela era autêntica. Falava com os criados, alimentava os animais e ria das convenções da nobreza. A mãe, Ludovica, começava a insistir que ela precisaria de aprender a se portar em bailes, pois logo chegaria a idade de ser apresentada à corte. Mas Cici apenas sorria. Ela dizia: "Não nasci para os salões, nasci para o campo e para o vento." O tempo corria, e a jovem de espírito livre começava a chamar a atenção pela sua beleza natural. As pessoas diziam que ela parecia feita de luz, mas dentro dela crescia uma inquietação, menos como se pressentisse que o destino se estava a aproximar. Silencioso. No verão de 1853, um convite chegou ao castelo de Possenhofen. A sua tia, a arquiduquesa Sofia da Áustria, convidava Ludovica e a sua filha Helene para visitarem a cidade termal de Bad Ischl, nos Alpes austríacos. O objetivo era claro. Helene deveria conhecer o jovem imperador da Áustria. Francisco José Sissi iria apenas acompanhar a mãe. Menos ninguém imaginava que aquele convite mudaria o curso da história. Durante a viagem, Sissi observava as montanhas e dizia: "Parece que o mundo está a chamar por mim." O céu estava claro e as nuvens moviam-se como se dançassem no ar. Ao chegar a Bad Ischl, a atmosfera era festiva, salões floridos, música por todo o lado e o imperador aguardando a sua prometida, Helene. Mas quando Sissi entrou no jardim, tímida e curiosa, o destino fez-se presente. Francisco José olhou para ela e sentiu o tempo parar. A menina dos bosques da Baviera, com o olhar sincero e os cabelos soltos, havia conquistado o coração do homem mais poderoso da Áustria. Naquela noite, durante o baile, todos esperavam que o imperador dançasse com Helene, mas ele caminhou até Sissi e disse: "Posso ter esta dança?" E ela, surpresa e tímida, respondeu apenas com um aceno de cabeça. Os dois dançaram e o mundo inteiro mudou. O amor nasceu ali silencioso Ip. Sissi tinha apenas 15 anos e ainda não compreendia o que significava ser escolhida por um imperador. Mas, no seu coração, algo lhe dizia que o destino tinha batido à sua porta. Quando voltou a Possenhofen, Sissi sentia-se diferente. Olhou para o lago e sussurrou: "A minha vida está a mudar, mas o vento continuará a ser o meu lar." Ela ainda não sabia, mas aquele verão em Bad Ischl marcaria o fim da sua juventude livre e o início da história que faria dela uma das mulheres mais admiradas e mais solitárias da Europa. E assim termina a adolescência da pequena Sissi, a menina dos campos da Baviera que dançou com o destino pela primeira vez.
Depois do verão mágico em Badisaio, o destino de Elizabeth, a jovem Sissi, estava salado. O imperador da Áustria, Francisco José, havia se apaixonado por ela. A menina dos bosques da Baviera, de apenas 15 anos, que jamais havia sonhado com um trono, quando o imperador anunciou sua escolha, a corte inteira ficou em silêncio. Todos esperavam que ele se casasse com Helene, a irmã mais velha e disciplinada de Sissi, mas o coração do jovem imperador não se curvou à razão. Ele escolheu o amor, ele escolheu Elizabeth. Na Baviera, a notícia chegou como um raio. Ludovica, a mãe de Sissi, ficou surpresa e preocupada. Ela sabia que a vida na corte de Viena era dura e cheia de regras. Já o duque Maximiliano, o pai, apenas sorriu e disse que o vento havia encontrado novos caminhos para sua filha. As semanas seguintes foram um verdadeiro turbilhão. Costureiras trabalhavam dia e noite para preparar os trajes da futura imperatriz. Sissi, tímida e ingênua, se via cercada de protocolos e formalidades que mal compreendia. Entre provas de vestido e aulas de etiqueta, ela sentia uma saudade imensa do ar livre, do lago e de seus amados cavalos. No dia 24 de abril de 1854, Viena acordou em festa. As ruas estavam cobertas de flores e sinos soavam em todas as igrejas. O império inteiro esperava pela chegada da sua nova imperatriz. Quando Sissi entrou na cidade, vestida de branco e coberta de rendas, milhares de pessoas se aglomeraram para vê-la. Ela acenava timidamente, talvez sem perceber que sua vida livre estava ficando para trás a cada passo que a carruagem dourada dava. A cerimônia de casamento aconteceu na imponente igreja dos Agostinianos. Em Viena, o jovem imperador, vestindo um uniforme azul e dourado, não conseguia tirar os olhos da noiva. Sissi tremia, mas seus olhos brilhavam. Quando o padre anunciou que estavam unidos diante de Deus, ela sorriu com inocência, menos sem imaginar o peso que aquela coroa traria. O povo a aclamava como uma princesa saída de um conto de fadas, mas o conto começava a tomar um rumo diferente. Ao chegar ao Palácio Imperial de Hofburg, Sissi foi recebida com todas as honras, mas também com olhares de julgamento. As damas da corte a observavam em silêncio, e sua sogra, a poderosa arquiduquesa Sofia, rapidamente assumiu o controle sobre cada detalhe da vida da nova imperatriz. Tudo era rígido. Acordar às 6 da manhã, missas obrigatórias, alimentação, roupas, cartas, menos absolutamente tudo era supervisionado. Até os seus gestos eram avaliados. A jovem que amava correr pelos campos agora precisava caminhar devagar, seguindo as regras de um império. Nos primeiros dias, ela tentou se adaptar, sorria nas cerimônias, aprendia o protocolo, mas seu coração se sentia cada vez mais distante. Numa carta à mãe, ela desabafou: "Tudo aqui é grandioso, mas não há vento, nem risadas." A corte de Viena era um lugar de aparências. As mulheres eram belas, mas frias. Os homens, educados, mas controlados. Sissi, com sua espontaneidade e sinceridade, parecia uma flor selvagem presa num jardim de vidro. Francisco José amava sinceramente sua esposa, mas ele era, acima de tudo, um homem de deveres. Governava um império vasto e passava longas horas em reuniões, conselhos e cerimônias. Sissi ficava sozinha naqueles salões dourados, rodeada por pessoas que a serviam, mas que não a compreendiam. Para escapar dessa solidão, ela começou a cuidar de flores e animais. Mandou construir um pequeno estábulo nos arredores do Palácio de School
Hebron e passava horas cavalgando. Ali, longe dos olhares da corte, ela sentia que ainda podia ser ela mesma. Enquanto cavalgava, lembrava da infância, do pai, das montanhas, do lago. Às vezes, lágrimas silenciosas escorriam, mas ela as escondia no vento. Com o tempo, o imperador percebeu a tristeza da esposa. Tentava consolá-la com presentes e palavras doces, mas nada conseguia substituir a liberdade perdida. A situação se tornou ainda mais dolorosa quando a arquiduquesa Sofia, rígida e autoritária, passou a interferir em tudo, inclusive na maternidade de Sissi, quando a jovem imperatriz teve sua primeira filha, também chamada Sofia. A sogra tomou a criança sob seus cuidados, afirmando que a imperatriz era jovem demais para educá-la. Sissi chorou em silêncio. Ela era mãe, mas não podia ser mãe. Emesu, diário. Ela escreveu: "Tiraram-me o direito de criar o que o meu amor gerou. O trono é uma prisão dourada. Com o nascimento da segunda filha, Gisela, a dor diminuiu um pouco, mas o controle da sogra continuava implacável. Sissi começou a adoecer. Sofria de dores de cabeça, insônia e um cansaço que ninguém compreendia. Os médicos diziam que era nervosismo, mas na verdade era saudade. Saudade da Baviera, do pai, da menina que ela um dia havia sido. Nessas noites de solidão, ela escrevia poemas. Um deles dizia: "Sou como um pássaro sem céu, que voa dentro da própria sombra. Apesar de toda a melancolia, o povo a amava. Nas ruas, chamavam-na de a Rosa da Baviera, a imperatriz que sorria com os olhos. Sua beleza se tornava lendária. Menos os cabelos longos que chegavam até os pés, a pele clara, o andar gracioso. Mas por trás de todo esse encanto, havia uma profunda tristeza. Ela começou a se preocupar obsessivamente com a aparência, como se o controle sobre o próprio corpo fosse a única liberdade que lhe restava. Cuidava dos cabelos por horas, mantinha dietas rigorosas e fazia exercícios diários. Era sua forma de resistir. Quando viajava com o imperador, Sissi sentia-se viva novamente. Gostava especialmente das paisagens da Hungria. Ali, o povo era caloroso e sincero. E foi na Hungria que ela encontrou um novo amor. Não um amor romântico, mas um amor por uma terra que parecia compreendê-la. Ela aprendeu o idioma, vestiu-se como as mulheres locais e tornou-se extremamente querida entre os húngaros. Diziam que a imperatriz tinha uma alma magiar. E talvez tivessem razão. Com o tempo, o relacionamento entre Sissi e Francisco José amadureceu. Ele começou a ver na esposa algo que o mundo não entendia, menos uma alma livre, impossível de ser presa, e passou a respeitar sua independência. Sissi começou a viajar sozinha com mais frequência, procurando lugares tranquilos, longe dos olhos da corte. Os médicos chamavam de tratamento. Ela chamava de respirar, mas toda partida trazia um retorno. E quando voltava a Viena, as paredes douradas do palácio pareciam ainda mais frias e opressoras. Olhando o céu pela janela, ela costumava dizer: "Fui feita para o vento, não para o trono." O império via nela um símbolo de beleza e mistério. Mas Sissi sabia que a coroa vinha com o peso da solidão. Mesmo assim, ela continuava a sorrir em público, a dançar, a escrever, a amar. E dentro do si, mantinha viva a menina de Possenhofen, menos aquela que sonhava com o vento. A vida de Sissi havia mudado para
sempre. Ela agora era imperatriz não apenas de um império, mas de corações. Para onde quer que fosse, multidões se reuniam para vê-la passar. Os súditos a chamavam de Nossa Estrela, os poetas de Deusa do Danúbio. Sua beleza era descrita como sobrenatural. Seus cabelos longos e castanhos eram comparados a véus de seda, seus olhos a lagos tranquilos. Mas por trás de toda essa admiração, Sissi sentia o peso esmagador de um papel que não escolhera. Ela não desejava ser adorada, ela desejava ser compreendida. Enquanto o mundo a colocava num pedestal, Sissi se sentia cada vez mais distante de si mesma. As joias brilhavam, os vestidos reluziam, mas dentro dela crescia um vazio silencioso. O império prosperava, mas seu casamento com Francisco José se tornava frágil, quase transparente. Ele a amava com devoção, mas entre o dever e o sentimento, o tempo abrira um abismo. Ele via nela a imperatriz perfeita. Ela via nele o símbolo da vida que a aprisionava. Nos palácios dourados, Sissi se movia como uma sombra luminosa. Cumpria seus deveres, sorria diante do povo, mas ansiava pela liberdade dos campos da Baviera onde crescera. Ela passava horas sozinha, cuidando dos seus cabelos, que chegavam até os tornozelos. Era uma disciplina quase ritual, um refúgio, uma forma de controlar algo em meio a um mundo que ela não podia escolher. Dizia que cada fio penteado era um pensamento em ordem, mas em silêncio pensava em fugir. Sissi tinha um coração inquieto, amava a arte, os livros, as viagens e o desconhecido. Enquanto as outras mulheres da corte competiam por atenção, ela buscava o som do vento e o perfume das flores. Ela era diferente. Era livre demais para caber em um trono. Os nobres a admiravam, mas também a temiam. Diziam que Sissi era imprevisível, que seu olhar parecia estar sempre em outro lugar, e talvez estivesse mesmo em algum sonho distante, onde pudesse ser apenas Elizabeth e não imperatriz. Com o passar dos anos, Sissi tornou-se uma figura quase mística. Uma mulher observada por todos, mas compreendida por poucos. Sua beleza encantava a Europa, enquanto sua melancolia a tornava ainda mais fascinante. Era o rosto da Áustria, mas também o espelho de uma dor elegante e discreta. Francisco José se esforçava para se aproximar dela, mas Sissi se afastava cada vez mais. O amor entre os dois se transformara em uma lembrança terna, uma amizade silenciosa entre duas almas cansadas. Nos corredores de Viena, os rumores sussurravam. Falava-se em confidências, em olhares, em possíveis amores. Nada era confirmado. Nada era negado, mas todos sabiam que havia um nome que fazia o coração da imperatriz bater diferente: Gyula Andrassy. O conde húngaro Andrassy era elegante, gentil e corajoso, um homem de alma nobre e espírito livre. Sissi o admirava, e ele via nela algo que ninguém mais via: uma mulher viva, inteligente, sensível e humana. Entre os dois nasceu algo delicado, feito de silêncio e compreensão. Se foi amor ou apenas afeição, ninguém jamais soube. Mas em seus olhares havia ternura. E na Hungria, Sissi encontrou o que nunca tivera em Viena: aceitação. O povo húngaro a recebia com flores, e ela os retribuía com sorrisos sinceros. Aprendeu sua língua, vestiu seus trajes e tornou-se, para eles, uma verdadeira rainha. Foi Sissi
quem convenceu o imperador a aceitar o compromisso de 1867, que concedia à Hungria sua autonomia dentro do império. E em Budapeste, sob aplausos e lágrimas, ela foi coroada rainha da Hungria. Era um dia de glória, mas também um lembrete do quanto ela desejava ser livre. Do Volta à Viena, os salões pareciam frios. Os tapetes não abafavam o som da solidão. A corte a criticava por passar tanto tempo fora. Os nobres cochichavam que a imperatriz não amava mais o trono, mas Sissi não se importava. O trono lhe pesava. As viagens a curavam. Ela amava o mar, os campos, os lugares onde podia ser anônima. Dizia que cada viagem era uma fuga, mas também um reencontro consigo mesma. Enquanto isso, em Paris, outra estrela brilhava. A imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III. Eugênia era o oposto de Sissi. Adorava festas, desfiles, joias e a atenção do mundo. Sissi preferia o silêncio e o vento, mas a Europa comparava as duas mulheres, dois impérios, dois estilos de reinar. Eugênia representava a pompa da França, Sissi, a poesia da Áustria. Jornais escreviam sobre suas roupas, seus gestos, seus olhares. E sem querer, as duas se tornaram rivais de espelhos, cada uma refletindo o que a outra jamais seria. Mas Sissi jamais se envolveu na disputa. Ela não precisava de salões para brilhar. Sua luz vinha da alma. Com o tempo, a solidão se tornou uma companheira constante. As paredes do palácio, os retratos, as cortinas, tudo parecia pesar sobre ela. Sissi sentia saudade de uma alegria que não sabia onde deixara. Encontrava paz apenas nas viagens e na poesia. Ela escrevia versos sobre a efemeridade da vida, sobre o amor, o tempo e o desejo de desaparecer. Sua escrita era um sussurro do coração. Na Mathura Dei, Sissi tornou-se uma figura misteriosa, quase um mito. A mulher que o povo amava já não se deixava ver. Viajava incansavelmente, disfarçada, evitando cerimônias e retratos. O espelho que um dia a fascinara, agora lhe causava dor. O tempo levava sua juventude, mas também libertava seu espírito. Ainda assim, mesmo em silêncio, Sissi continuava a inspirar poetas, artistas e sonhadores. Era a imagem viva da beleza triste, e foi assim, entre aplausos e solidão, que Sissi viveu os anos de maior glória e maior melancolia. A mulher mais admirada da Europa e talvez a mais solitária do mundo. Há mulheres que nascem para reinar, e há as que nascem para sentir Sissi. Era ambas. Brilhou diante do mundo, mas dentro dela o brilho era feito de silêncio. Enquanto os outros a viam como um ideal, ela sonhava apenas com a liberdade. E quando o vento soprava pelas janelas de Viena, era como se chamasse seu nome, lembrando-a da menina que um dia quis apenas ser livre. O tempo passava como um rio silencioso. Os anos de glória haviam ficado para trás, e a imperatriz Sissi, que um dia encantara o mundo, carregava agora uma tristeza que ninguém conseguia alcançar. O império ainda brilhava por fora, mas dentro dos palácios tudo parecia mais frio. O riso dos bailes já não ecoava com alegria. As cortinas pesadas escondiam lembranças e suspiros. E o vento que atravessava Viena parecia sussurrar o nome dela. Sissi, a mulher mais bela da Europa, agora caminhava envolta em véus escuros, como uma sombra de si mesma. Seu filho, o arquiduque Rodolfo, era o orgulho e também o espelho da mãe. Inteligente, sensível e inquieto,
Ele herdara de Sissi a alma livre e talvez também a melancolia. Sissi o amava profundamente, mas a vida e a política haviam o separado. O trono exigia obediência, e a corte mantinha o jovem príncipe sob vigilância. Rodolfo cresceu sentindo o peso do dever e o vazio da compreensão. Era um homem moderno, num império que ainda vivia de tradições antigas. Ele sonhava com um mundo diferente, um mundo mais justo, mais leve, mais livre. Mas o mundo em que vivia era feito de rigidez, regras e silêncio. Sissi tentava se aproximar, mas a distância entre mãe e filho parecia aumentar a cada ano. O império se intrometia, o dever os afastava. Em cartas, ela lhe escrevia com ternura e melancolia. Falava de viagens, de lembranças e de saudade, mas no fundo, sentia que algo dentro dele estava se partindo. Foi em um frio dia de janeiro, em 1889, que o destino decidiu interromper o curso da história. No castelo de Meyerlin, o jovem arquiduque Rodolfo foi encontrado sem vida, ao lado de sua companheira Maria Vetsera. A notícia se espalhou como um trovão sobre o império. As carruagens correram pelas ruas cobertas de neve e o nome Meyerlin se tornou sinônimo de dor. Sissi recebeu a notícia em silêncio. Um silêncio que parecia infinito. Durante longos minutos, não houve lágrimas nem gritos, apenas o som do coração se quebrando. Ela jamais se recuperaria. Desde aquele dia, Sissi vestiu-se de preto e nunca mais voltou a usar cores, nem flores nos cabelos, nem joias nos pulsos. A mulher que um dia fora a luz da corte, agora era o próprio luto. Seu rosto, ainda belo, se tornara mais pálido, os olhos mais distantes. Caminhava pelos corredores do palácio como um fantasma delicado. E quando falava, sua voz era calma, quase um sussurro. O povo, que tanto a amava, chorava com ela. As pessoas deixavam flores diante dos portões e murmuravam preces por sua dor. Mas ninguém podia alcançar a profundidade do que ela sentia. O luto de Sissi era mais do que perda. Era o rompimento de um elo invisível, o desaparecimento da última chama que a ligava à vida. Ela dizia que não temia a morte, temia o esquecimento. A partir desse momento, a imperatriz se afastou de tudo, das festas, dos compromissos, dos espelhos. Passava longas horas sozinha, caminhando em silêncio pelos jardins de Hofper. Nas noites frias, observava as estrelas e dizia: talvez ele esteja lá, esperando por mim. Com o tempo, o império aprendeu a conviver com a ausência de sua imperatriz. Ela não estava morta, mas já não vivia da mesma forma. Viajava cada vez mais, sempre disfarçada, fugindo de tudo o que lembrasse o passado. O som das carruagens, o brilho das coroas, tudo se tornara insuportável. Agora, Sissi buscava apenas o mar. No mar, dizia ela, o coração encontra descanso. As ondas pareciam compreender o que o mundo não podia. Ela observava o horizonte e escrevia: sou um barco sem porto, um pássaro sem ninho. As viagens se tornaram sua forma de existir. Grécia, Irlanda, Itália, França. M. cada país, uma lembrança deixada e uma saudade levada. Em seus diários, Sissi falava da passagem do tempo com ternura e tristeza. Escrevia: não temo o fim, temo apenas continuar vivendo sem razão. E assim, o rosto mais admirado da Europa tornou-se
o retrato da saudade. O imperador continuava fiel, sempre amável e respeitoso, mas o amor entre eles era agora uma lembrança distante, um eco de juventude. Sissi, a mulher que encantara o mundo, vivia agora em busca de silêncio. Os anos se tornaram lentos, como um relógio que hesita em seguir, e o império que um dia fora cheio de brilho e esperança, carregava agora o peso da melancolia de sua imperatriz. Os anos passavam, e o mundo mudava sem pedir permissão. Impérios cresciam, outros se desfaziam no vento, mas Sissi, a imperatriz que um dia iluminou a Europa, vivia cada vez mais distante de tudo. Ela viajava como quem foge, ou talvez como quem busca um lugar que não existe. Acompanhada apenas de poucas damas e do som do próprio silêncio, Sissi atravessava mares, montanhas e cidades, sem se prender a lugar algum. Dizia que o movimento a mantinha viva, que o repouso trazia lembranças e as lembranças traziam dor. Em cada nova cidade, ela era outra. Disfarçava-se com roupas simples, caminhava entre as pessoas como uma senhora comum, já não queria ser reconhecida, queria desaparecer. O esplendor da corte havia ficado para trás. A coroa dormia, guardada em cofres dourados. Enquanto ela vagava com o coração leve e o olhar distante, era livre e ao mesmo tempo prisioneira de si mesma. Sissi escrevia poesias que jamais mostrava a ninguém. Versos sobre o tempo, a saudade e o infinito. Em uma de suas páginas escreveu: "Não temo a morte. Temo a vida que continua." Ela parecia pressentir o destino, como se soubesse que o fim se aproximava de mansinho, como uma brisa fria sobre os jardins de Viena. Certa manhã, ao olhar o espelho, Sissi percebeu que o tempo lhe roubara quase tudo, menos os olhos, que ainda tinham a doçura de quem sonha. Mas os sonhos agora eram silenciosos, como o crepúsculo que antecede a noite. Ela começou a viajar novamente. Passou pela Itália, pela França, até chegar à Suíça. Genebra seria seu último destino. A cidade a recebia com calma. Lá, o lago Liman refletia o céu como um espelho. As águas pareciam guardar segredos antigos. Sissi gostava de observar los por horas. Dizia que o movimento das ondas lhe lembrava o coração, inquieto, mas fiel ao ritmo da vida. Andava pelas ruas como uma mulher comum, sem guarda-costas, sem coroas, sem joias, apenas um broche simples e um véu preto que lhe cobria o rosto. As pessoas que a viam não imaginavam que ali caminhava uma imperatriz. No dia 10 de setembro de 1898, o céu estava claro e o vento leve. Sissi deixava o hotel Beal Rivage, acompanhada de sua dama de companhia. Caminhava devagar, como quem aprecia o instante. Na rua, um homem se aproximou. Seu nome era Luigi Lucchini, um anarquista italiano que buscava um símbolo do poder para atacar. Ele não sabia quem exatamente encontraria, apenas desejava atingir uma figura da nobreza. Ao passar por Sissi, fingiu tropeçar e, em um gesto rápido, cravou um estilete fino em seu peito. Por um momento, Sissi não compreendeu. Achou que havia levado apenas um empurrão. Continuou andando alguns passos até sentir o coração falhar. Olhou para o céu e sussurrou algo que ninguém conseguiu entender. As pessoas correram, tentaram ajudá-la. Levaram-na de volta ao hotel. Mas o ferimento era profundo. Deitada sobre o leito, com a janela aberta e o vento entrando devagar, Sissi partiu em silêncio.
A notícia se espalhou por toda a Europa. O mundo chorava. Em Viena, os sinos tocaram por horas. As ruas se encheram de flores e velas. O povo murmurava entre lágrimas: a nossa Sissi se foi. E o imperador, que recebera a notícia de joelhos, disse apenas: ninguém saberá o quanto eu a amei. O funeral foi silencioso e solene. Seu corpo descansava coberto de véus negros e, ao redor, flores brancas, como as que amava em sua juventude. Os poetas escreveram elegias. Os pintores tentaram capturar sua luz, mas ninguém conseguiu traduzir Sissi em palavras ou cores, porque ela era feita do que não se vê, da saudade, da delicadeza e do mistério. Na Hungria, o povo a chorava como se perdesse uma rainha e uma mãe. Diziam que os ventos das planícies soavam diferentes naquele dia, e nas margens do Danúbio, as mulheres deixavam flores flutuando nas águas, como se quisessem acompanhar sua alma pelo rio até o mar. Francisco José nunca se casou novamente. Guardou consigo uma mecha dos cabelos dela e mandou colocar um retrato de Sissi em seu gabinete, de frente para a escrivaninha. Todos os dias. Olhava para ele em silêncio, como quem conversa com o passado. Mas a história não terminou ali. Com o passar dos anos, Sissi deixou de ser apenas uma imperatriz. Tornou-se um símbolo, um eco de beleza e liberdade. Os séculos se passaram, e ainda hoje seu nome é sussurrado em palácios e jardins, em músicas, livros e filmes. Mas além de tudo, Sissi continua viva na memória de quem acredita que a delicadeza também é força. E assim, entre o céu e o lago de Genebra, entre a coroa e o vento, a imperatriz encontrou o que sempre procurou: a paz. Quando o vento sopra nas colinas da Áustria, dizem que é Sissi quem passa. Leve, silenciosa, livre, a mulher que o mundo chamou de imperatriz. E que no fundo só queria ser ela mesma. Talvez agora, enfim, ela esteja onde sempre quis estar, em paz entre as estrelas. Se esta história trouxe um pouco de paz à sua noite, por favor, curta o vídeo e siga o canal Histórias Mágicas Reais para dormir para mais momentos como este. Que seus sonhos sejam tranquilos e repletos de magia. Dama Bam.